Olá, irmãos. Vamos para a nossa última aula nessa matéria de análise de 1 Tessalonicenses. E nessa aula nós vamos ver então a segunda parte do capítulo 5 para a gente concluir essa análise desse livro da Palavra de Deus. Nós vamos ler ali dos versículos 12 até o versículo 28, que vão englobar a última parte da segunda grande seção do livro de Tessalonicenses e também a conclusão, ok? Então esse é o esboço da nossa sessão. Lembre-se que o livro de Tessalonicenses é dividido em duas grandes partes. Essa segunda grande parte diz respeito a instruções e exortações práticas em torno da doutrina da volta de Cristo. Paulo terminou o capítulo 13, linkando a santificação com a volta de Cristo, e é exatamente isso que ele vai fazer. O grande tema dessa segunda parte é o progresso na santificação, especialmente nas relações, nas diversas relações dentro da igreja. E tudo isso relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o correto relacionamento com os demais crentes. Ele fala de impureza, ele fala do amor ao próximo. E então ele vai tratar sobre a vinda iminente de Cristo e, consequentemente, a relação que isso tem com a nossa vida prática, ok? Então, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos que dormem e dizendo então que nós não devemos desanimar, mas consolar uns aos outros, sabendo do fato que os que dormem um dia vão ressuscitar. Então é necessário que nós animemos e exortemos uns aos outros por causa dessa esperança. Em segundo lugar, Paulo vai falar do dia da ira, que se nós quisermos escapar do dia da ira, do dia do Senhor que vai trazer a ira, nós precisamos então exibir em nossas vidas as marcas do verdadeiro cristianismo, ok? Nós precisamos progredir ainda mais em exibir estas marcas. E aqui nós temos então essa parte de 1 Tessalonicenses que trata sobre a vinda iminente de Cristo. Essa terceira parte, então, aqui dessa sessão do livro de Tessalonicenses, vai então abordar sobre os diversos relacionamentos na igreja. O relacionamento com os líderes, o relacionamento para com os mais frágeis, o relacionamento consigo mesmo em relação a Deus e o relacionamento, então, para com os demais irmãos da igreja, ok? Então vamos começar aqui com a parte que o apóstolo Paulo vai falar sobre o relacionamento com os líderes. Note que ele começa dizendo: agora vos rogamos, irmãos. Então, este agora exibe um progresso em relação ao que ele disse no versículo 11. Então, no versículo 11, ele havia dito que queria que eles se consolassem e edificassem uns aos outros. Então, com base nisso tudo, ele roga, então, uma série de coisas. E, em primeiro lugar, marcado aqui pela partícula que, certo? Nós vos rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós. O segundo, que acateis com apreço os que vos presidem no Senhor. O terceiro, que os tenhais em amor, em máxima consideração. E em quarto lugar, a quarta ordem é expressa aqui pelo vivei, ok? Então, note que o centro aqui diz respeito aos que trabalham entre vós e que vos presidem, certo? Essas duas expressões aqui dizem respeito aos pastores, ao que nós chamamos hoje de pastores, ok? Então, os que trabalham entre vós e vos presidem diz respeito aqui aos pastores. Como é que nós sabemos que diz respeito aos pastores? Porque por causa das funções que são expressas aqui, certo? Ele fala em presidir e ele fala em admoestar.
Essas duas funções são as duas funções básicas que o Novo Testamento coloca sobre os pastores, ok? Então, o pastor, o próprio termo presbítero ou bispo indica um supervisor, é uma espécie de presidência, e a admoestação diz respeito ao ensino, ok? Então, essas são as duas funções básicas de um pastor, do trabalho do pastor. Então, o apóstolo Paulo aqui dá, então, três ordens com respeito a como os crentes devem se relacionar com os seus pastores. Em primeiro lugar, ele diz aqui, acateis com apreço. Essa expressão acateis com apreço é uma só expressão na língua grega, ok? E ela diz respeito e ela está relacionada a respeito, certo? Então, quando o apóstolo Paulo diz acateis com apreço, ele está falando aqui sobre respeitar. No versículo 12, ele está dizendo que os crentes precisam se relacionar com os seus pastores com muito respeito, ok? Então a palavra grega aqui é a palavra eidenai, que vem de eidon, que significa conhecer, é uma espécie de conhecer, mas quando é usada nesse contexto, está falando de um apreço respeitoso pelo trabalho. Então acatar com apreço é ter respeito pelo trabalho de um pastor. Então, o pastor, ele exerce um trabalho que precisa ser respeitado pelos irmãos, ok? Então, isso em termos práticos, o que deve ser feito é uma espécie de submissão, assim como é colocado o respeito que a mulher deve ter para com o seu marido. Então, o que a igreja deve fazer com o seu pastor é uma aceitação respeitosa, uma submissão respeitosa do trabalho que o pastor exerce e da admoestação que ele exerce na igreja. A segunda ordem aqui é que os tenhais com amor em máxima consideração, certo? O que isso quer dizer? A ideia aqui é este com amor está entre parênteses. A ideia é os tenhais em máxima consideração. Aqui você tem uma escrita na língua original bastante forte, certo? Com um jogo de palavras bastante forte, onde o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os pastores devem ser altamente respeitados, certo? E isso deve ser feito de maneira amorosa. E outro aspecto também é que a forma grega como isso está colocado indica que Paulo está falando de uma atitude constante, quando ele diz os tenhais aqui. Esse os tenhais é uma atitude constante. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre viver em paz uns com os outros. E é muito comum os estudiosos entenderem que isso daqui ainda está dentro do contexto da liderança. Isso quer dizer que uma outra ordem é que o nosso relacionamento para com a liderança deve ser um relacionamento de manutenção da paz. Então note que ele fala aqui de 3 atitudes que nós devemos ter em relação aos líderes. Apreço, em segundo lugar, consideração, ou vamos colocar aqui, certo? Vamos enfatizar o amor. E em terceiro lugar, a paz. Então, o respeito para com a liderança, ela deve ser um respeito que demonstra apreço, que demonstra amor e que busca a paz. E outro ponto importante a ser enfatizado é que o apóstolo Paulo fala do trabalho que realizam. Então, o que ele está querendo dizer é que os líderes devem ser respeitados com apreço, com amor, com paz, por conta do trabalho que eles realizam, por conta do trabalho árduo,
por conta da função e do desempenho que eles realizam no meio do povo, ok? Então, os pastores devem ser respeitados, não por conta da opinião, não por conta de outra coisa, mas por causa do cargo que ele ocupa, certo? Então, não importa a sua opinião sobre o seu pastor, o cargo que ele ocupa já exige respeito, ok? Então, a Bíblia coloca como a Bíblia tem as qualificações para aqueles que querem ocupar o cargo. Então, pressupõe-se que aquele que ocupa o cargo é alguém qualificado para estar ali. Então, desde que suas atitudes não sejam pecaminosas, a igreja deve manter um relacionamento de respeito por causa da função que ele ocupa, ok? Então, avançando agora, o apóstolo Paulo vai falar aqui a respeito do relacionamento do crente para com os mais fracos, para com aqueles que têm encontrado ou enfrentado algumas dificuldades na igreja. Então, note que ele fala aqui de exortar, então, exortamo-nos também, certo? Então, ele vai falar de um outro grupo. Então, note que o marcador é sempre o irmãos. Se você voltar aqui no versículo 12, você também agora o rogamos irmãos, exortando-vos também irmãos. E ele então usa 3 verbos aqui: admoesteis, consoleis e ampareis, ok? Então são 3 verbos muito comuns, onde o apóstolo Paulo gosta de usar esses 3 verbos. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele fala lá: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. São os mesmos verbos ali, com exceção desse ampareis, ok? Então, o que ele diz? Ele está falando aqui de admoestar os insubmissos, certo? Então, os insubmissos são aqueles que estão sendo negligentes para com estes respeito, para com essa falta de respeito para com os pastores. Eles devem ser admoestados. Ele fala de consolar os desanimados. Então, nessa carta onde ele tanto falou de desânimo, então o apóstolo Paulo diz que eles devem ser consolados, devem ser motivados, especialmente usando as palavras a respeito da vinda de Cristo. E ampareis os fracos, certo? Então, ali naquela igreja, certamente haviam aqueles que ainda eram imaturos na fé. Então, note que esse versículo 14, ele está diretamente relacionado às deficiências, aqueles membros, aqueles irmãos naquela igreja que ainda estavam com deficiência na sua carreira cristã, por conta das perseguições e de tudo mais. Então, aqueles que estavam tendendo a não se submeter à liderança de Paulo e da equipe da igreja deveriam ser admoestados. Aqueles que estavam se desanimando por conta das perseguições deveriam ser animados. E aqueles que estavam fraquejando, aqueles que eram imaturos, deveriam ser amparados. E com todos, veja aqui, certo? Com todos os grupos é necessário longanimidade. É o que ele diz aqui, certo? E então no versículo 15, ele vai continuar falando, dando outra orientação, e agora a orientação é: evitai que alguém retribua mal por mal, mas segui sempre o bem entre vós e para com todos, ok? Então, o que ele está querendo dizer aqui no versículo 15? Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito da generosidade. Segui sempre o bem entre vós, sejam bondosos, sejam gentis uns com os outros. Não tratem uns com os outros com esse espírito de retribuição, com esse espírito de vingança uns com os outros, mas sejam gentis uns para com os outros. Provavelmente estes insubmissos, estes fracos ou desanimados estavam provocando males na igreja.
E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: use a longanimidade, use também a gentileza para com estes, ok? Agora, no versículos 16 a 18, a questão aqui diz respeito à vida pessoal para com Deus e diante das dificuldades. Então, lembre, Paulo está falando a uma igreja que estava enfrentando perseguição. E ele vai dar, então, 3 orientações. Ele diz: regozijai, orai e dai graças. E note aqui o paralelo que ele utiliza. Ele usa o regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graça, ok? Então ele está dando ênfases fortes a essas atitudes. Em primeiro lugar, ele fala: regozijai-vos sempre. A palavra regozijai aqui é a mesma palavrinha que poderia ser traduzida por alegrai-vos sempre. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui da necessidade do cristão ser sempre alegre, ok? Então, o que Paulo está dizendo é que mesmo diante das dificuldades, quando o cristão expressa o desânimo, ele está, de certa forma, não confiando em Deus. Por isso, ele está pecando contra Deus. Por isso, a necessidade é que o crente sempre se alegre em sua vida. Agora, entenda que a palavra haireté, que é a ordem aqui, alegrem-se, a palavra haris, ela não necessariamente quer dizer divertimento. Não é que o cristão vai rir sempre. A ideia dessa palavra nas Escrituras é de contentamento, certo? É aquela alegria, você estar contente, certo? Então, regozijai-vos sempre estejam sempre contentes, estejam sempre satisfeitos em Deus na situação que vocês estão. Mas também orem sem cessar. E a questão aqui, para a gente entender, é que o sem cessar é uma palavrinha grega que poderia ser traduzida por continuamente, que era muito usado para aquelas tosses persistentes. Então, se você já teve uma tosse alérgica, você notou que de instante em instante você está tossindo. É essa a ideia aqui. Orai de instante em instante. Então, quem está passando pelas tribulações que os tessalonicenses estavam passando, precisavam estar em constante oração. E por fim, então, em tudo dai graças. E o em tudo aqui é em todas as circunstâncias, ok? É essa a ideia, que em todas as circunstâncias agradeçam a Deus. Então, essas são as 3 ordens e o apóstolo Paulo, então, vai explicar. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que em todas as circunstâncias os crentes estejam gratos a Ele. E por fim, então, o apóstolo Paulo vai falar aqui agora do relacionamento para com aqueles que são líderes em relação aos dons, certo? As manifestações espirituais dentro da igreja. Digamos assim, um relacionamento corporativo em relação aos dons dentro da igreja. Paulo diz aqui, então, de uma maneira negativa agora: não apagueis o Espírito. Então, note que o apóstolo Paulo está usando a figura do Espírito como uma espécie de fogo, que é constante, já foi utilizado em outros momentos no Novo Testamento, quando diz que o Espírito Santo desceu como fogo sobre os discípulos lá em Atos capítulo 2. Então, o Espírito é algo que pode ser apagado, diminuído. Então, Paulo está dizendo que não deve se apagar o Espírito. E qual é a ideia aqui? É que a obra do Espírito não deve ser oposta. Então, o fogo, enquanto queima, não pode ser apagado. O Espírito, enquanto age, não pode receber resistência.
Como é que isso pode acontecer? Pelo contexto que vai falar aqui a respeito de profecias, nós podemos entender que aqui Paulo refere-se a manifestações dos dons espirituais. E Paulo então está dizendo que eles não resistam a essas manifestações de dons espirituais. Só que logo surge a pergunta, por que eles estariam resistindo a essas manifestações? Provavelmente, pelo contexto histórico aqui, pelo próprio contexto do versículo, aparentemente havia muita forma de mal. Note aqui o uso da palavra forma. A palavra forma aqui não é a palavrinha morfei na língua grega, que é utilizada lá quando diz que Jesus assumiu a forma de servo. Aqui, a palavrinha forma é a palavrinha que denota uma aparência externa, uma aparência superficial. Então, o que provavelmente estava acontecendo ali era a inserção de charlatões, de falsos mestres, de falsos profetas e de falsas manifestações espirituais que estavam causando uma certa repulsa. E Paulo está dizendo, não façam isso, não desprezem as profecias. É essa a mesma ideia desses dois versículos. Não apagar o espírito é não resistam aos dons espirituais e nem desprezem as profecias. O que então nós devemos fazer? Julgar todas as coisas e reter o que é bom. Esse é um versículo muito mal usado, muita gente usa isso para tudo, ou seja, que você pode assistir um filme, julgar e reter o que é bom, que você pode ir numa palestra de Sechonoye e reter o que é bom, que você pode ir numa palestra sobre liderança usando técnicas seculares, técnicas do mundo empresarial e reter o que é bom, desprezar. Tudo bem, funciona, mas não é essa a ideia que o apóstolo Paulo está passando aqui. A ideia é de julgar todas as manifestações espirituais e receber apenas a que for boa. Como é então que se julga e retém o que é bom? Pelo contexto do Novo Testamento, é julgar de acordo com a palavra de Deus, ok? Então, se está contrário à palavra de Deus, ou como Paulo fala lá em 1 Coríntios de 12 a 14, se não edifica, então despreze e retenham aquilo que traz edificação da igreja. Então, note que depois do julgamento, Paulo manda que se retenha o que é bom e que se abstenha do que é mal ou do que parece mal. Então isso daqui tem uma forte implicação para os nossos dias, ok? Onde nós vemos que a grande maioria das expressões de dons espirituais no nosso dia, elas possuem uma aparência prejudicial para a igreja, ok? Elas não são edificantes, elas enfatizam as questões sentimentais. Então o apóstolo Paulo diz, retenha o que é bom, abstém-se daquilo que aparenta ser mal. Então essas são as sessões aqui é a sessão que diz respeito ao culto corporativo. E então, por último, a última partezinha aqui dessas exortações finais, o apóstolo Paulo vai falar então da santificação pessoal. Lembre-se que essa grande sessão do capítulo 4 e capítulo 5 é uma sessão a respeito de santificação à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele conclui falando isso. Ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E então ele diz, ele linka isso com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o assunto. Que em todas as áreas nós passemos por um processo de santificação para que sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo.
ele termina o capítulo 3 e termina o capítulo 5 com essa mesma ideia, ok? Então essa é a ideia dessa parte mais prática, que os crentes cresçam em santificação para estarem prontos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Só um comentário aqui a respeito desse trecho, onde fala aqui do vosso espírito, alma e corpo. Muita gente aqui afirma que essa é uma base para o tricotomismo. O que se quer dizer com tricotomismo? Tri, você quer dizer 3. E essa parte aqui, o coton, quer dizer parte, ok? Então isso quer dizer que o ser humano ele é constituído de 3 partes, espírito, alma e corpo. Porém, é altamente improvável que seja isso que Paulo esteja falando, porque em muitos outros textos o apóstolo Paulo vai mencionar apenas 2 dessas partes, como por exemplo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, quando ele fala da carne e do espírito, certo? Ou então em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala: não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Então, em um momento, a carne, o corpo é contrastado com o espírito. Em outro momento, o corpo é contrastado com a alma. Em Tiago capítulo 2, fala que o corpo sem espírito é morto. Então, o corpo em contraste aqui com o espírito, certo? Então, quando a gente nota isso, a gente precisa entender que Paulo aqui não está querendo enfatizar as partes, ele está querendo enfatizar esferas da existência humana. A esfera do espírito, como em outras partes, ele vai falar a respeito de consciência, de coração. Em Filipenses ele vai falar que Deus vai guardar a vossa mente e o vosso coração. Então ele não está falando que o corpo possui, que nós temos uma mente, nós temos um coração. Ele está falando de aspectos da existência humana. E eu entendo que o aspecto do espírito aqui é mais relacionado à nossa relação com Deus. O nosso aspecto da alma é a nossa própria consciência. O corpo é o nosso aspecto material. E eu posso estar sendo equivocado, certo? Mas o que o apóstolo Paulo quer enfatizar é a completude da existência humana. Que nós sejamos completamente íntegros e irrepreensíveis. Que a santidade alcance todas as esferas da nossa existência. Só que o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que essa é uma luta que nós não somos capazes de vencer, ele aponta aqui que Deus é quem o fará. Que muito embora a gente deve lutar pela santificação, no final das contas, quando o Senhor Jesus Cristo vier, é Deus que nos chamou que o fará, que fará a conservação da nossa integridade e da nossa santidade diante do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, com isso, a gente só encerra vendo aqui a conclusão, que vai dos versículos 25 a 28. Então, na conclusão, o apóstolo Paulo pede orações por eles, manda que eles saudem uns aos outros com ósculo, e a palavra ósculo aqui refere-se a beijo, certo? Aqui é um exemplo clássico de versículo que deve-se fazer aquela ponte de contextualização. A expressão de carinho naquela época era com um beijo, certo? Hoje em dia seria um abraço, um aperto de mão. Então o apóstolo Paulo está aqui dizendo para eles saudarem, para eles serem carinhosos pelo apóstolo Paulo entre eles, certo? Então ele também fala que deseja que essa carta seja lida a todos os irmãos. Então note o senso de autoridade canônica do apóstolo Paulo, pois ele fala: conjuro-vos pelo Senhor. Ele entende que existe uma autoridade espiritual para que aquela epístola fosse lida por todos. E ele então encerra com a sua saudação de conclusão,
desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo estivesse com eles, ok? Então, com isso, a gente encerra essa análise do livro de 1 Tessalonicenses. Eu espero que essa análise tenha servido para a sua edificação e para a sua melhor preparação para o seu ministério de ensino na sua igreja, ok? Então, se você tiver dúvidas, se você quiser algum contato, você pode me procurar nas redes sociais e eu terei prazer de lhe ajudar na medida do possível, ok? Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.